Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Valderrama, professor residente aqui do CETESEB, coordenador do programa de mestrado. Eu queria falar com você hoje sobre uma questão bastante interessante. Há alguns anos, os teólogos têm debatido em relação à confiabilidade dos evangelhos, especialmente naquilo que ele retrata sobre Jesus. Basicamente, os evangélicos e outras tradições de fé têm debatido acerca de três possibilidades. A primeira é em relação a que tudo aquilo que a Bíblia descreve sobre Jesus nos 4 evangelhos é fonte confiável para que nós possamos conhecer a vida e a obra do Senhor Jesus. Uma outra posição que ganhou notoriedade a partir do final do século XVIII e começo do século XIX foi uma perspectiva que mescla que parte do conteúdo dos evangelhos é um conteúdo confiável, mas outra parte não. Por assim dizer, Jesus foi retratado como Cristo da fé pela igreja, pelos primeiros cristãos, e aquilo que é atribuído a esse Cristo da fé não deve ser digno de credibilidade histórica. Uma terceira categoria de pensamento, e talvez a mais complicada de todas, é que não dá valor nenhum à historicidade dos 4 evangelhos e nem à narrativa daquilo que eles retratam. Então são estudiosos que não acreditam na credibilidade dos relatos sobre Jesus nos 4 evangelhos. Como nós somos um seminário da denominação cristã evangélica do Brasil, somos um seminário confessional, a nossa confessionalidade caminha na direção da primeira perspectiva. Cremos que os evangelhos trazem um relato fiel, fidedigno e confiável a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus. Mas aí há uma outra questão. Qual era a Bíblia que Jesus usava? E se nós podemos, de fato, olhar para esse Cristo que ensinava a Bíblia nos evangelhos e como ele tratava a Bíblia. E daqui nós podemos tirar alguns princípios gerais também. Jesus lidava com as pessoas do Antigo Testamento, quando ele as mencionava, os personagens do Antigo Testamento, como pessoas reais, não como mitos, não como pessoas que não existiram, não como histórias inspirativas, mas sim como seres reais. Jesus também colocou em pé de igualdade com a palavra de Deus, ou seja, ele tratou como palavra de Deus as antigas profecias a seu respeito e as antigas histórias e personagens do Antigo Testamento. Jesus chegou a dizer aos seus discípulos no Sermão do Monte que nem a menor letra, nem o menor traço viria a desaparecer da lei até que tudo viesse a se cumprir. Mateus 5,18. E ao final do Sermão do Monte nós temos o relato de que as multidões estavam maravilhadas porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus da sua época. Portanto, é uma grande tolice, na melhor das hipóteses, nós pensarmos que não existiu um Cristo verdadeiro retratado pelos evangelhos, ou nós pensarmos que existiu um Cristo verdadeiro retratado pelos evangelhos, mas que esse desprezou a historicidade, a confiabilidade do Antigo Testamento, ou que esse Cristo não é digno de ser ouvido hoje, ou que a palavra de Deus não traz consigo a inerrância, a infalibilidade e que ela sequer é inspirada por Deus. Essas novidades teológicas, elas vieram a partir do século XVIII, começo do século XIX, com o advento da teologia liberal. E nós não endossamos a teologia liberal, nós não concordamos com a teologia liberal, nem com os seus pressupostos e nem com as suas afirmações.